E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Gravando esse vídeo aqui, não sei se eu vou soltar no YouTube, se eu vou soltar só no Instagram, mas compartilhando com vocês, assim, como a nossa alma, para nós que frequentamos redes sociais, né, eu sou um hard user de redes sociais, eu entro bastante, Instagram principalmente, Twitter um pouco, mas me informo muito pelos meios de comunicação que sigo aqui no Instagram. E, cara, a nossa alma, pelo menos a minha, eu imagino que a sua também, ela não está preparada para essa carga emocional que a gente recebe. Tem pesquisa já, inclusive sendo feita sobre isso. Por exemplo, a grande notícia agora que abala o Brasil é um sujeito que foi colocado no porta-mala de um carro da polícia e foi simplesmente executado, né, numa câmara de gás improvisada. E estão dizendo agora que o cara tinha esquizofrenia, enfim, era casado, tinha um filho. O que me assusta alguns comentários do tipo, bem, se fosse uma boa pessoa, não estaria sendo preso ou não estaria recebendo esse tipo de abordagem da polícia. Isso é muito complicado. Duas coisas complicadas aqui. Eu gosto da polícia e quando eu precisar, eu sei que eu posso chamar e vai ter pessoas que vão me atender. Então eu não tenho nada contra a polícia. Agora, um outro fato é que, de fato, existem pessoas que não são profissionais competentes e acabam utilizando do seu poder e da sua autoridade para executar sem julgamento. Uma barbárie, uma barbárie. E um outro aspecto ainda que é interessante pensar sobre isso é algumas pessoas comentando, né, isso. Se fosse uma pessoa decente, não estaria no camburão da polícia. Gente, duas observações sobre isso. A primeira: mesmo que ele tivesse assassinado alguém, nós cristãos, falo agora a partir da ética cristã, nós não somos a favor de execução. Você pode ser cristão e a favor de pena de morte, isso é uma outra discussão, mas se parte do pressuposto de que houve um julgamento, de que houve, né, uma defesa, então houve um julgamento. Isso ainda não é nem realidade no Brasil ainda, mas lá fora. Mas enfim, então você até pode ser cristão e acreditar na pena e defender a pena de morte. Existe um espaço para nós discutirmos isso dentro da teologia. Esse é um ponto. Ainda que eu seja contra a minha posição. Mas eu respeito que há um espaço para a discussão da pena de morte. Não é uma realidade do Brasil, mas enfim. Agora, a gente está falando de execução. E isso, na ética cristã, nós somos contra. Mesmo que a pessoa tenha cometido um assassinato, que é uma coisa terrível, nós defendemos o direito à vida. Mas e o direito da vida que foi perdida? Pô, isso vocês não olham e tal. Isso é lamentável, gente. Agora, não é dessa maneira que a gente vai vencer o mal, né? A gente não vence o mal com o mal, não é a ética cristã. O poder do Estado existe, Romanos 13, para, né, usar a espada para deter o mal. Agora, isso porque ainda Paulo também escreve em outro contexto que é um pouco diferente do nosso. A gente assistiu, e eu vi o vídeo, e por isso que eu tô tão, assim, arrebentado. A gente viu uma execução. Execução. Gente, não me interessa o que esse cara fez. Estão dizendo que ele tinha esquizofrenia, né? Isso é bem grave, né? Se ele tem esquizofrenia, isso é bem grave. Bem, se ele não tivesse esquizofrenia, continuaria sendo bem grave, né? Eu digo assim, independente. Gente, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa. Bibo, se ele tivesse assassinado um parente seu, né? A sua esposa, seus filhos, talvez no primeiro momento eu quisesse essa justiça terrena, sendo bem franco com vocês. Não, policial, pode pegar mesmo, mata esse filho da mãe, o cara roubou, né, o amor da minha vida, roubou os meus filhos e tal. Talvez num primeiro momento eu tivesse, né, como um ser humano, mas com certeza depois que passasse e que eu fosse, né, recobrasse os meus juízos, eu jamais faria um negócio desse, acharia certo, tipo, e aí, seu Rodrigo, se a gente achar o cara, quer que a gente dê um jeito nele ou tu quer que ele vá pro tribunal? Não, vá pro tribunal. Deixa ele ser julgado da maneira correta. Então esse é um ponto, assim. Sendo bem franco com vocês aqui, gente. Enfim, se você quiser me julgar nos comentários, me julga. Eu tô sendo bem honesto. É o que eu falaria aqui numa roda de conversa entre amigos. E com certeza os meus amigos me entenderiam. Poderiam até me repreender, caso alguma coisa que eu tenha falado seja realmente horrível. Agora, nós temos outro ponto nessa equação aí, gente. Que é, se fosse uma pessoa decente, não estaria no camburão da polícia. Galera, vocês nunca ouviram falar de abordagem policial em que pessoas são confundidas com assaltantes?
Só eu, Rodrigo Luiz de Aquino, sei de pelo menos 3 casos de conhecidos meus, um inclusive amigo meu, cara, que chegou a ter, sabe aquela abordagem quando o policial te pega e te joga no capô do carro e tal, pra algemar ele e tal. E, mano, ele foi confundido, né? Um outro amigo tava com o seu carro, furou um sinal vermelho, era 1h da manhã, estava voltando de uma vigília da igreja, furou o sinal vermelho e tal, cara, a polícia já saiu, encostou e tal, saiu com arma, sai pra fora, filha da puta, não sei o que, papapá, e meu amigo saiu assim, né, branco, né, branco. E por quê? Porque ele tinha um carro, acho que ele tem ainda, que é um carro muito visado para roubo aqui em Joinville, né? Alô, galera do Honda Civic, se cuida. Então, assim, e tinha um alerta de assalto de um Honda Civic, o modelo do meu amigo, entendeu? Então, pô, na hora que o cara fura o sinal, a polícia já... Aí tu imagina se a polícia já chega atirando, entendeu? Então, assim, gente, acontecem, né? Ser policial é muito difícil, porque se o cara... né, é muito difícil ser policial, eu respeito demais essa profissão. E imagino que bons policiais devem estar também chocados com a postura desses amigos de profissão que fizeram essa execução. E galera, eles não estavam nem aí, a galera filmando, falando, ô, vocês vão matar o cara. E o cara com a perninha pra fora do carro, assim. É isso, gente. No Brasil aconteceu isso aí. A gente viu, foi filmado. Isso nos deixa muito confuso, né? Porque, pô, eu tenho hoje uma confraria, eu tô feliz porque eu vou falar de Bíblia, teologia, eu tenho um monte de coisa boa acontecendo na minha vida, mas paralelo a isso tem uma ação policial também num lugar lá no Rio de Janeiro, não sei se pode falar favela, gente, eu tô por fora também das nomenclaturas, enfim, no morro, numa comunidade, me desculpa se eu não estou usando a expressão correta. E aí também, né, uma coisa que gera muita confusão, porque primeiro que a polícia agiu de forma errada, mas depois você ouve informação de gente que mora lá, não, cara, foram assassinos, foram traficantes, o que ainda também não justifica, porque tem que ser preso e julgado, sabe? Mas aí, Bibo, é muito fácil tu falar isso aqui no teu escritóriozinho, né? Os policiais estão lá, meu irmão, podendo levar tiro na cabeça. Então eu reconheço a complexidade que é esse assunto, sabe, cara? Então, assim, é muito complexo, vivemos tempos muito complexos. Por isso, gente, nós como igreja cristã, a gente tem que ser a favor da vida sempre, a favor da justiça sempre, e acolher as almas cansadas, a nossa alma fica cansada. Nas redes sociais mesmo, né? Você tem num stories uma imagem linda de uma criança sendo acariciada pela mãe ou pelo pai, um banho sendo tomado, sabe, uma foto de família. Aí no outro você tem pessoas felizes, e aí no outro você tem uma pessoa sendo executada, sabe? Mano, é tenso, velho. É tenso. São realmente... a gente não dá conta de absorver, assim. Se eu não dependesse, eu dependo, de certa forma, das redes sociais para divulgar o meu trabalho, mas eu vou dizer para vocês, admiro a Roberta Vicente, que inclusive gravou o Liturgia do Ordinário, e ela deu um break aí ela deu um break das redes sociais, e eu entendo ela perfeitamente, sabe? Entendo. Eu manteria o WhatsApp, né? Pra poder marcar alguma coisa com os amigos, mas se eu pudesse, eu daria um off, assim. Eu gosto também das redes sociais, eu não vou ser aquele hipócrita, é só por causa do meu trabalho. Não, eu gosto, eu pego muitos insights para podcast, para vídeos e tal. Eu gosto das redes, eu interajo bastante com a minha audiência aqui no Instagram e converso com a galera. Aliás, se eu nunca respondi você, não é maldade, é porque eu não dou conta de responder todo mundo. Então é meio que no aleatório eu vou respondendo a galera e tal. Enfim, a gente troca umas ideias, conversa e tal, enfim. Então eu gosto das redes sociais, mas eu confesso que tem hora que ela me deixa assim... A minha esposa é bem a parte das redes sociais, então às vezes eu falo algumas coisas pra ela, ela fica chocada, porque ela realmente é a parte, assim, ela tem um mundo dela aqui no Instagram, das coisas que ela gosta, que ela segue. E ela tá certa mesmo, porque olha... Gente, vamos orar de verdade, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelas pessoas que cuidam aí, que gerenciam a Polícia Federal, sabe, para que realmente tenha uma humanização nas abordagens, sabe, para que a gente tenha uma humanização, assim, uma humanização, porque tá complicado. E aqui o meu respeito aos policiais, a essa profissão, poxa, né, a gente precisa deles, sabe, eu pelo menos tenho essa visão. Não sou contra a Polícia Federal, as polícias, enfim, admiro, respeito, e sei que a gente, por mais que tenham números e números, né, de ações policiais complicadas e tal, a gente não pode definir o todo, né, por partes que são bem complicadas.
Enfim, gente, só abrir o coração com vocês aí, tá bom? É isso, Deus abençoe. Siga a gente aqui nas redes sociais, o Stories, vai acontecer um evento bem legal hoje à noite. Enfim, não quero ficar misturando os assuntos aqui, mas é isso, beijo, valeu.